Fala Nutri, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula de número 76, onde nós iremos discutir os melhores suplementos para hipertrofia muscular e emagrecimento. O tema suplemento, né, ou suplementação, já é um tema comum aqui no meu canal, certo? Inclusive no último mês nós tivemos uma semana inteira, né, de conteúdo voltado para a suplementação. Nessa aula de hoje eu serei bem direto com vocês, tá certo? A gente vai discutir quais os melhores suplementos, né? Pensando em resultados na prática clínica, tá certo? Eu vejo muitas aulas sobre suplementação, né? Com muitos artigos mostrando diferenças estatísticas com os artigos, né? Utilizando esses suplementos, mas o meu foco aqui é discutir na prática, na realidade, né? O que de fato traz resultado. Avaliando todos esses artigos, todos esses suplementos que mostram diferenças estatísticas, qual desses tem de fato a famosa relevância clínica, qual é relevante para a prática clínica. Para você que está aqui a primeira vez, meu nome é Luan Lisboa, eu sou nutricionista, professor, palestrante, também atuo em consultório com pacientes que desejam ganhar massa muscular, emagrecer, atletas de alto rendimento de diferentes modalidades. Seja muito bem-vindo. Toda semana, toda quarta-feira, tem aula disponível aqui no meu canal, tá certo? E para você participar dessas aulas é bem simples, é só se inscrever aqui no meu canal e reservar toda quarta-feira às 19 horas. Sempre teremos conteúdo aqui disponibilizado de forma gratuita. Só que antes da gente responder essa pergunta, né, quais os melhores suplementos, a gente tem que entender duas coisas importantes. Ó. A resposta dessa pergunta sobre quais os melhores suplementos depende da compreensão de dois aspectos. Primeiro, o que é de fato relevante para que a hipertrofia ou emagrecimento ocorra? Você precisa entender isso. O que é essencial? O que de fato vai fazer com que a sua massa muscular aumente, por exemplo, ou a sua gordura corporal seja reduzida? E eu não falo necessariamente relacionado apenas ao suplemento, mas pensando na alimentação, pensando na mudança no estilo de vida, na prática de exercício, o que é de fato relevante para que a hipertrofia ou emagrecimento ocorra? Esse é um ponto importante, certo? Outro ponto importante para responder essa pergunta, quais os melhores suplementos ou se eu preciso suplementar alguma coisa no meu paciente é como é que os suplementos agem no nosso organismo? E decorrente desse mecanismo de ação, qual a interferência dele nos processos que de fato são determinantes para o emagrecimento ou para a hipertrofia? Primeira coisa é você entender o que é determinante para a hipertrofia. Ah, professor, é o treino. Ah, professor, é a quantidade calórica. Ah, professor, é a quantidade proteica. Sim, né? Uma vez que você identificou o que é de fato importante, né, determinante para que a hipertrofia aconteça, como os suplementos agem e como esse mecanismo de ação vai impactar nos fatores que são determinantes. Quer ver? Vou dar um exemplo importante. Quando a gente fala de emagrecimento, o déficit calórico é algo importante. Como é, por exemplo, que, sei lá, um CLA, né? Um óleo de cártamo ou um óleo de coco, vai agir no emagrecimento? Como é que o óleo de coco age, no emagrecimento? E de acordo com o seu mecanismo de ação, qual o impacto que esse óleo de coco vai ter, por exemplo, no fator que é determinante, que seria o déficit calórico? Será que o óleo de coco impacta de alguma forma um déficit calórico para gerar mais emagrecimento? Ou será que ele age em um mecanismo assim, ou de uma forma que talvez não seja tão relevante para o emagrecimento? Essa é uma pergunta importante. E é aqui que muita gente se perde. Existem diferentes mecanismos, né, pelo qual um suplemento, um nutriente ou um composto pode agir, e muitos desses mecanismos não são mecanismos determinantes para que o resultado aconteça. Isso faz com que, no mínimo, a suplementação ou a utilização desse composto seja desnecessária. Aí que eu vejo na prática que muita gente suplementa coisas que são desnecessárias. Ou aposta, né, os seus resultados, as suas fichas, em um nutriente que age em um mecanismo que não é, um suplemento que age em um mecanismo que não é determinante, né, apostando as suas fichas nesse suplemento, sendo que o seu efeito para a prática clínica mesmo é irrelevante, certo? Por isso que a pergunta que você tem que se fazer é: o que é determinante para que o resultado venha? E qual o impacto desse suplemento nesses fatores que são determinantes, certo? Vamos lá que a gente vai desenrolar isso de uma forma melhor para que você entenda. Por exemplo,
Pensando na hipertrofia muscular, que nada mais é do que o aumento da sua fibra, né, da secção transversa da sua fibra, decorrente de uma remodulação, né, decorrente de uma adaptação estrutural do seu tecido muscular, isso é hipertrofia. O que que é? Por que que ela acontece, por exemplo? Por que que sua massa muscular? Você já parou para se perguntar por que que sua massa muscular aumenta de tamanho sempre que você se exercita, né? E por que que ela precisa de exercício para aumentar de tamanho? Se você parar para pensar, a hipertrofia ela é decorrente, né, de um estresse. Você estressa a sua fibra percebe que para suportar esse estresse do exercício, ela precisa se mudar, né? Ela precisa se alterar, se adaptar. E aí acontece esse remodelamento tecidual e o resultado é o aumento do tamanho da secção transversa. Só que quando a sua massa muscular hipertrofia, você não tem só o aumento do seu músculo. Você tem, por exemplo, o aumento da vascularização do tecido, para irrigar mais. Você tem um aumento da quantidade de enzimas, você tem um aumento da quantidade de glicogênio, você tem um aumento da quantidade de creatina fosfato. Tudo isso para melhorar a capacidade de gerar trabalho. Então a hipertrofia, essa alteração na sua célula muscular, ela é uma alteração para garantir com que você consiga gerar trabalho, fazer com que você consiga gerar trabalho, certo? Então ela é uma adaptação necessária, pensando em sobrevivência celular. Dado isso, olha só, essa adaptação só vai acontecer se houver estresse. Então, pensando no quesito hipertrofia, o estresse, né, gerado pelo treinamento é algo essencial. É essencial para que a hipertrofia aconteça. Sem estresse, não tem por que a sua célula se adaptar e muito menos aumentar de tamanho, certo? Então, o estresse do exercício físico é algo essencial para que a hipertrofia aconteça. Entendendo isso, basicamente, a gente vai lá, ó. Sabendo que o estresse é algo necessário para que a hipertrofia aconteça, por quais mecanismos, né, os nutrientes / suplementos poderiam auxiliar todo esse processo? Pensando na hipertrofia, os nutrientes, né, a gente inclui inclusive os nutrientes e compostos ativos de suplementos, eles podem fazer o seguinte, ó, eles podem fornecer substrato para que esse remodelamento aconteça, ele pode fornecer bloco para que o muro cresça, e ele pode fornecer substrato para potencializar esse processo. É como se o suplemento tivesse um papel interessante, ó. Além de dar o bloco, né, a nutrição, além de dar o bloco para que o muro cresça, a gente consegue fazer com que essa obra seja guiada, né, sei lá, por um mestre de obra que vai estar falando, pedreiro, faça isso de uma forma melhor, faça de uma forma otimizada. Então é uma sinalização. Então olha só que interessante. A nutrição, além de garantir substrato, bloco, para que o muro cresça, a gente consegue, através dos nutrientes, fazer com que esse processo seja mais estimulado, seja potencializado. É como se eu desse o bloco e um engenheiro, um mestre de obras, né, que vai estimular o seu pedreiro a fazer com que esse bloco cresça em uma velocidade maior. Além desse mecanismo, olha só que interessante, os nutrientes podem, né, melhorar ainda mais a sua hipertrofia através de uma melhor capacidade de gerar trabalho. Como assim, professor? Quando você garante nutrição para o seu paciente, por exemplo, se o paciente está bem nutrido, ele consegue treinar melhor. E ao treinar melhor, o estímulo para que a hipertrofia aconteça vai ser otimizado. Então, a nutrição, os nutrientes, né, ou os suplementos, vão fazer com que o indivíduo treine melhor. E ao treinar melhor, a sinalização para a hipertrofia vai ser otimizada. Então, além da questão de fornecer bloco para o muro crescer, de fornecer substrato que vai sinalizar o processo, sinalizar a síntese proteica, a nutrição correta pode fazer com que o treino seja melhor e, consequentemente, a sinalização para o processo de hipertrofia seja otimizada, certo? Aí nós vamos, ó, pensando nesses possíveis mecanismos, né, que agem de forma essencial para que a hipertrofia aconteça, porque o treino ele é algo essencial. Como a gente falou, o estresse é necessário para que tenha adaptação. Mas é algo essencial também o fornecimento de substrato. O muro não cresce sem bloco. Fornecimento de matéria-prima. Então a nutrição tem esse papel importantíssimo fornecendo matéria-prima para que a adaptação aconteça. Então a nutrição tem esse papel importante. Então entendendo esses processos que são essenciais, né, para que a hipertrofia aconteça, por exemplo, os suplementos proteicos são excelentes suplementos para garantir hipertrofia muscular.
Suplementos proteicos, aqui a gente inclui o whey, né? A caseína, a albumina, a proteína da soja. Principalmente o whey, que o whey, além de fornecer bloco, olha só que interessante, o whey, além de fornecer o bloco, ela fornece quantidades adequadas de aminoácidos essenciais, né? Quantidades extremamente satisfatórias de aminoácidos essenciais, inclusive a leucina, que vão potencializar esse processo, essa síntese proteica. Então, os suplementos proteicos em si, mais em específico ao whey, são excelentes suplementos para garantir hipertrofia muscular. Por quê? Vai agir através de um fator que é determinante para que a hipertrofia aconteça, que é a disponibilidade de aminoácidos. Você tem que ter aminoácido disponível para que a sua fibra mude, para que a sua fibra muscular se adapte, produza novas proteínas, né? Reconstrua aquelas proteínas que foram degradadas. Então, ter aminoácido disponível é algo essencial. Então, um suplemento proteico seria interessantíssimo. Mas você pode pensar, professor, mas eu poderia fazer isso com alimento. De fato, você poderia fazer com alimento proteico. Mas na ausência de um alimento proteico, um suplemento proteico é uma excelente alternativa. Note que nenhum suplemento é essencial para que a hipertrofia aconteça. O que ele vai fazer é potencializar, sabe? Nenhum suplemento é essencial, ou seja, sem ele a hipertrofia não aconteceria. Nenhum, isso é mito. Você pode ter excelentes resultados de hipertrofia muscular sem suplemento. O que acontece é que o suplemento pode ser uma mão na roda, pode auxiliar o processo. E dentre esses suplementos, pensando naquilo que é essencial para a hipertrofia, os suplementos proteicos são excelentes opções, principalmente a proteína do soro do leite. Por quê? Além de atuar no processo de sinalização, tá vendo aqui, ó, leucina, aumentando a taxa de síntese proteica, os aminoácidos do suplemento proteico funcionariam como blocos, né? Matéria-prima, fornecendo bloco para que esse muro cresça de forma adequada. Então, os suplementos proteicos são excelentes opções, certo? Dentre os suplementos proteicos, a gente tem o whey lá, né? Que tem uma absorção mais facilitada. Né? Ah, professor, mas isso não é determinante para que hipertrofia. De fato, ter absorção rápida não vai determinar se você vai ter mais ou menos hipertrofia, mas garante que você vai ter uma boa oferta de aminoácidos, sabe? Tem uma boa quantidade de aminoácidos essenciais. O whey é riquíssimo em aminoácidos essenciais. Ah, professor, mas a carne, o leite, o ovo são também. O whey ainda é melhor, né? Então tem um benefício adicional em relação a isso, né? E tem um impacto agudo sobre a síntese proteica, maior do que as outras fontes por ter um maior conteúdo de leucina, né? Ah, professor, mas isso aqui em si não tem tanta relevância para a hipertrofia, né? Não faz com que a whey seja melhor, por exemplo, do que uma albumina, né? De fato, foi aquilo que eu falei. O que realmente é interessante são os suplementos proteicos. É fornecer proteína de forma adequada. Isso é essencial. A fonte da proteína em si é algo que ainda é discutível, desde que o contexto total diário seja adequado, né? A fonte proteica ainda é algo discutível, mas a whey é, no papel, né, a melhor fonte de proteína, pensando em todos os pré-requisitos, sabe, para que a hipertrofia seja otimizada. A whey é a melhor fonte, sim, de proteínas, não tenho o que discutir, certo? Mas a gente não pode garantir que ela vai gerar mais hipertrofia do que uma albumina, por exemplo. E se vai gerar quanto e em quanto tempo. Mas enfim, né? Os suplementos proteicos, principalmente a whey, são excelentes opções para garantir a hipertrofia muscular. Mas quanto e como utilizar esses suplementos proteicos? Olha, você vai suplementar proteína sempre que houver necessidade de complementar a ingestão proteica diária do indivíduo para garantir quantidades satisfatórias. Sempre que você não conseguir, através da alimentação, garantir entre 1,6 a 2,2 ou 2 gramas por quilo de peso, você vai complementar a ingestão total com suplemento proteico. Quando a gente avalia a dose, né, a gente tem dose de whey, né? Alguns estudos testaram a dose máxima de whey capaz de gerar o máximo de estímulo para a síntese proteica. Não é que você não vai absorver, mas, por exemplo, 20 a 25 gramas de whey são suficientes para potencializar o estímulo sobre a síntese proteica. Se eu der mais, professor, eu consigo absorver? Consegue. Sua capacidade absortiva dá conta de absorver 40 a 50 gramas de whey. Mas acontece que você não vai gerar mais impacto sobre a síntese proteica com isso, certo? Então, essa quantidade é uma excelente quantidade para garantir o impacto máximo sobre a síntese proteica, por exemplo. E o melhor, não existe risco diretamente associado à ingestão de suplementos proteicos, né? O risco que um suplemento proteico geraria, né, poderia gerar, é o mesmo risco que
consumir muito frango poderia gerar, né? Ah, professor, mas o excesso de proteína pode ser arriscado? Olha, essa é uma pergunta que ainda não foi totalmente respondida, se o excesso proteico pode trazer prejuízos à saúde. A gente ainda não sabe. Até a data, né, o excesso de proteínas, não falo de alimentos proteicos. Por quê? Quando a gente fala de alimentos proteicos, alimentos que são ricos em proteínas são ricos em gordura, por exemplo, proteínas de origem animal. E alimentos que são ricos em alimentos proteicos, né, de origem vegetal também trazem carboidrato. Então, excesso desses alimentos ou podem fazer com que você aumente o consumo de carbo ou pode fazer com que você aumente o consumo de gordura. Mas aí não seria o problema necessariamente apenas da proteína. Então, o que a gente tem de dado até hoje? Que o consumo excessivo de proteína apenas ainda não está associado a problemas de saúde. A gente não conseguiu comprovar essa questão, sabe? Mas eu concordo que é algo que merece atenção, cautela, né? Também não faz nenhum sentido você ofertar mais proteína do que o paciente precisa. No mínimo, ali você estaria gerando um custo financeiro aumentado para esse paciente, porque proteína é caro, seja suplemento ou seja alimento, né? Frango, carne, ovo é muito mais caro do que um arroz, um feijão, por exemplo, do que salada. Enfim, então você tem um custo financeiro muito alto quando você exagera na quantidade proteica e desnecessário. Mas relacionado à saúde é algo que a gente ainda não compreende, mas eu acho que a gente precisa ter cautela em relação a isso, certo? Apesar de não ser comprovado, a gente precisa ter cautela. Outro suplemento que é uma excelente opção para a hipertrofia é a creatina. Sabe por quê? A creatina ela faz isso daqui, ó. Vamos lá, entender o mecanismo que a creatina age. Ela melhora a sua capacidade de realizar exercício, ela melhora a sua capacidade de gerar trabalho. Quando você usa a creatina, você consegue naturalmente treinar melhor. E ao treinar melhor, o estímulo para a hipertrofia ele é otimizado. Porque a creatina aumenta a disponibilidade de energia na sua fibra muscular. Então a sua fibra muscular consegue gerar mais trabalho, consegue gerar mais contração. Então, ao gerar mais contração, ao gerar mais trabalho, a gente tem uma melhora da performance, né? Não treino de musculação, por assim dizer. Então você consegue treinar melhor. E ao treinar melhor, consequentemente, você vai ter mais hipertrofia. Olha só que bacana. Então, whey e creatina agem. Olha só que coisa interessante. Whey e creatina agem em processos essenciais, seja fornecendo aminoácidos para que a adaptação aconteça, para que o muro cresça, seja fornecendo bloco para que o muro cresça, ou seja, melhorando o treino para que você consiga gerar mais estímulo no exercício. Ah, professor, e a síntese proteica? Olha, eu diria que potencializar a síntese proteica, você olhando apenas para o nutriente, não é algo tão relevante. Por exemplo, a whey gera mais síntese proteica do que soja. Isso é verdade. Mas quanto mais de massa muscular isso me dá? Isso vai me dar quanto a mais de massa muscular? Esse impacto maior sobre a síntese proteica? Nenhum. Inclusive, tem artigos que mostram que esse aumento agudo sobre a síntese proteica não tem correlação com o grau de hipertrofia, ou seja, quem aumenta mais a síntese proteica vai ter mais hipertrofia? Não, isso não é verdade. Por isso que eu digo que esse marcador, né? Mas a síntese proteica não é algo necessário? Sim, o processo de sintetizar proteínas é algo necessário. Mas esse impacto agudo sobre a síntese, né, fazer com que ela cresça imediatamente pós-treino, é pouco relevante para o processo de hipertrofia. Então eu considero os processos essenciais são fornecer os blocos de aminoácidos, né, para que a adaptação aconteça e melhorar o treino. Ah, professor, mas e a dieta, o carboidrato? A alimentação em si consegue fazer isso, né? É claro que o contexto alimentar ele é algo necessário para que a hipertrofia aconteça, mas esses dois aspectos são aspectos essenciais. Melhorar o treino através da creatina e fornecer blocos, né, de aminoácidos através da ingestão de suplementos proteicos. Então a creatina é fantástica para isso, ó. Creatina é um dos suplementos mais benéficos pensando em melhora da performance e consequentemente melhora da hipertrofia, que a gente tem um monte de esportes que são beneficiados, ó. Esportes de combate, natação, esportes de tiro, né, de sprint, tênis, vôlei. Então, são diversos benefícios, né? Diversos esportes que são beneficiados através da melhora da performance obtida com a suplementação de creatina. E a hipertrofia muscular é um desses aspectos, tá vendo? A creatina está associada ao aumento de massa muscular e de força, né? Em relação quando é combinada com o treino, certo? E o protocolo de utilização, como é que a gente usa a creatina?
Protocolo tradicional é o seguinte, ó. Todos os dias o seu paciente vai ingerir 5 gramas, uma colher de chá, ou uma colher dosadora que vem dentro do suplemento proteico. Preferencialmente pós-treino, mas se não puder pós-treino, pode ser em qualquer momento do dia. O importante é que seja todos os dias, de segunda a segunda. Inclusive sábado e domingo, se não houver treino. Mas tem um protocolo chamado de protocolo de saturação, onde na primeira semana o indivíduo vai consumir 20 gramas por dia, dividido em 4 doses de 5 gramas. De manhã consome 5, final da manhã consome mais 5 gramas, pós-treino mais 5 gramas e à noite mais 5 gramas. Contabilizando 20 gramas dia na primeira semana. Na segunda semana em diante, ele vai consumir 5 gramas todos os dias, né? Preferencialmente pós-treino. Qual a diferença de um protocolo para o outro? A diferença de um protocolo para o outro é o seguinte, é que depois dessa semana de saturação, a quantidade de creatina no seu músculo vai ser maior do que o grupo que fez o protocolo tradicional. Mas, por exemplo, ao final de 60 dias, os resultados serão os mesmos. A saturação ela só acelera seu resultado. Que para a hipertrofia isso é indiferente, mas pensando em esporte de alto rendimento, isso pode ser interessante se você tiver uma competição próxima. Pensando em hipertrofia, não, porque hipertrofia é algo crônico. Então, essa diferença de uma semana para 20 dias não vai fazer tanta diferença assim no seu grau de hipertrofia, certo? A combinação de creatina com a fonte de carboidrato, pensando na secreção de insulina, né? Pode ser com whey também, é uma excelente opção também, já que facilita o processo de absorção celular da creatina, certo? Então a creatina e os suplementos proteicos são, na minha visão, os melhores suplementos para a hipertrofia muscular, certo? Esses são os melhores suplementos pensando em otimizar o processo de hipertrofia muscular. E muita gente ainda se pergunta se a creatina é segura, né? Estamos em 2021 e muita gente ainda tem dúvida se a creatina é de fato um suplemento seguro. E é. Creatina é o suplemento mais seguro que existe. Por quê? Porque foi o mais estudado. Desde o início dos anos 90, né, os estudos são realizados com a suplementação de creatina e o único efeito colateral é o ganho de peso. O único efeito indesejado, né, é o ganho de peso. Por quê? Porque você tem um acúmulo de água maior na sua célula muscular e isso contribui para o aumento do seu peso, né? Você tem um desbalanço, tem ganho de massa muscular associado a isso, isso contribui para o aumento do seu peso. Mas isso não chega a ser algo prejudicial de forma nenhuma. Pensando em exercício físico, isso é algo benéfico, vai gerar uma certa vantagem, você vai ter mais água no tecido, né, que é metabolicamente mais ativo, com uma massa muscular, isso vai ser relativamente benéfico, tá certo? Então a creatina é totalmente segura. Agora vamos lá. Pensando no emagrecimento, o que acontece? O que é o emagrecimento em si? O emagrecimento é resultado de um cabo de guerra entre o quanto você guarda e o quanto você queima. Quando você queima mais do que você guarda, você emagrece. Como assim, professor? Quando você queima mais gordura do que você guarda gordura, você emagrece. Muita gente fala, emagrecimento é o aumento da oxidação de gordura. Se você oxida mais e ingere mais, você não vai emagrecer. Então, emagrecimento é resultado, né? É um saldo entre o quanto você guarda e o quanto você queima. Esse emagrecimento é resultado da restrição calórica. Essa oxidação aqui ela é potencializada, né, em relação ao armazenamento de gordura, lipogênese, quando você entra em estado de déficit calórico. O déficit calórico faz com que a oxidação ganhe sobre a lipogênese, sobre o acúmulo de lipídios, certo? Isso é importante da gente entender. E aí o que acontece? Como é que os suplementos podem agir no processo de emagrecimento? Os suplementos eles podem fazer com que você gaste mais energia, né? Fazer com que o seu gasto calórico seja aumentado. De forma direta, né? Aumentando a sua taxa metabólica basal, ou indireta. Como assim? Tem suplementos que são estimulantes, que por ser estimulante faz com que você fique mais ativo e consequentemente você gasta mais energia. Essa é uma forma indireta de fazer você gastar mais energia. Tem suplementos que aumentam diretamente a oxidação de gordura. Vai lá na sua mitocôndria e estimula ela a oxidar gordura, certo? E tem outros suplementos que inibem algumas enzimas que fazem o armazenamento de gordura. Tem suplementos que agem sobre a saciedade e tem suplementos que bloqueiam a absorção de caloria, de nutrientes, de carboidratos, de lipídios, né? Isso pode ser também utilizado como estratégia, né, para o emagrecimento. Mas vamos lá.
O que acontece? O que é essencial do ponto de vista nutricional para que o emagrecimento aconteça? O que não pode faltar numa prescrição nutricional para que o emagrecimento aconteça? Em primeiro lugar, déficit calórico não pode faltar. Segundo lugar, dieta fácil de ser seguida, adesão. Eu não diria nem dieta fácil de ser seguida, mas dieta que o paciente consiga seguir e manter essa dieta. A dieta que gere adesão. Proteínas suficiente na dieta para garantir a preservação da massa magra, né? Principalmente da massa muscular. E, por último e não menos importante, nutrientes essenciais para garantir um bom funcionamento do organismo. Quais nutrientes, professor? Vitaminas, minerais, né? E compostos bioativos que podem auxiliar na manutenção da saúde. Então, esses aspectos são aspectos fundamentais. Você pode chamar de dieta do nome que você quiser, dieta da lua, dieta de Luan, dieta do sol, dieta de não sei aonde, mas garantindo o déficit calórico, gerando adesão, proteína adequada e sendo nutricionalmente balanceada, vai gerar emagrecimento, certo? Isso é fato. Isso é mais do que fato. Mas vamos lá, pensando nos suplementos, né? Qual o suplemento que eu considero interessantíssimo para o processo de emagrecimento? Cafeína. E cafeína é algo interessante. Por quê? Cafeína é um nutriente, né? Um suplemento que tem fortes evidências mostrando que ela é interessante para a melhora da performance, por exemplo. Então, a cafeína é um suplemento que funciona para melhorar a sua performance esportiva, isso está bem claro, né? Mas tem alguns benefícios atribuídos à suplementação de cafeína que são interessantíssimos para o processo de emagrecimento. Que o primeiro, aumentar o gasto energético, diminuir a ingestão de energia, diminuir a ingestão calórica, né? Redução da fadiga, né? Principalmente o que eu considero mais relevante para o processo de emagrecimento é a capacidade de reduzir a fadiga e fazer com que você treine melhor, fazer com que você fique mais ativo. E ao ficar mais ativo, o que você tem? Um aumento indireto no seu gasto energético. É mais fácil você garantir déficit calórico com um paciente que gasta mais energia. Você precisa cortar menos alimentos da comida. Vamos supor que você tem um paciente que você precisa fazer um déficit calórico de 500 calorias. Né? Uma alternativa é você tirar essas 500 calorias da dieta dele. Outra alternativa é você fazer com que o paciente gaste 500 calorias em forma de exercício físico. É mais fácil você comer menos ou você treinar mais. Depende do paciente, né? Mas se o paciente tiver menos fadiga, for mais ativo, para ele vai ser mais fácil treinar mais. E esse déficit calórico não precisa ser apenas da alimentação. Pode ser um déficit calórico gerado pelo gasto aumentado no exercício físico. Então a cafeína tem esse papel importantíssimo na melhora da performance, né? É um suplemento estimulante. E esse é um benefício interessantíssimo para quem está querendo emagrecer. Porque geralmente dietas hipocalóricas tendem a diminuir a energia, né? Por assim dizer. Os indivíduos ficam mais cansados. É um mecanismo de defesa do seu corpo. Está entrando menos energia, o seu corpo vai gastar menos energia por questões de sobrevivência, tá certo? Esse é um mecanismo. Mas você pode pensar, professor, mas e o efeito termogênico, né, daqueles suplementos que aumentam a queima de gordura? Tem a classe lá de suplementos chamados de fat burners, né? Ou queimadores de gordura, os famosos termogênicos. Gente, entenda, geralmente esses fat burners vêm com um monte de substância. Vem com capsaicina, que é da pimenta, vem com epigalocatequina galata do chá verde, vem com cafeína, vem com um monte de substâncias que vão agir diretamente, né, sobre o aumento do gasto energético da oxidação de gordura. De fato, isso acontece. Só que entenda uma coisa. O efeito, para não dizer todos, né, da maioria desses suplementos sobre a queima de gorduras em si é pouco significativo. Ou seja, se você for esperar emagrecer por esse aumento de gordura, você vai demorar e muito. Porque esse aumento de gordura, ele tem, muitas diferenças estatísticas, mas a relevância clínica é quase nula. Agora há pouco, né, eu optei por não colocar gráficos, enfim, né, de artigos científicos, porque essa aula aqui tende a ser bem direta com vocês. Mas eu estava lendo um artigo que avaliou, 2008, né, que avaliou um suplemento chamado de Meltdown.
é da VPX, se não me engano, Meltdown. E é um suplemento que tem diversos compostos, né? Inclusive tinha antes, né? Não sei se em 2021 isso foi retirado, efedrina, que é uma substância proibida. E aí quando foi avaliado o gasto energético aumentado que ele gerou, né, no período intra e pós-exercício, após 120 horas, foi uma diferença da seguinte magnitude. O grupo que tomou o suplemento teve um gasto de 1,44 quilocalorias por minuto. O grupo placebo que não tomou o suplemento teve um gasto de 1,28 ou 1,22 quilocalorias por minuto. Ou seja, diferença de 0,2 quilocalorias por minuto. Em 60 minutos, o indivíduo vai gastar 20 calorias a mais. Né? Então, quando você avalia a diferença clínica disso, a relevância clínica disso, você percebe que é pouco significativo, sabe? Não é que não aconteça, acontece, de fato, há aumento na oxidação de gordura, do gasto energético, mas que esse efeito em si, na prática, se você for esperar por ele para emagrecer, é muito pouco. Muitas pessoas, muitos profissionais ainda acreditam que isso vai trazer benefícios interessantes, né? Eu, Luan, não acredito. Avaliando todos os resultados absolutos, né, que os estudos que mostram diferenças estatísticas, quando você vai para o valor bruto, a diferença para o emagrecimento em si é como se em um ano isso gerasse 1 quilo a mais de gordura. Tem gente que falar, professor, perder 1 quilo a mais de gordura em um ano é bom. Tem gente que vai falar, em um ano, professor, 12 meses é pouco. Então, vocês entendem o que eu quero falar? Que esse efeito de fato existe, mas a relevância clínica dele é baixa. Por isso que eu não acredito em fat burners, né, termogênicos, queimadores de gordura, com um bom suplemento para emagrecer. O efeito existe, mas a relevância clínica, até a data, ainda é bem pequena, certo? Aqui tem, ó, esse artigo é de 2019, bem interessante, muito interessante, né? Ele fala nutricionista e obesidade, uma breve review sobre a eficácia, segurança e interações com drogas, dos principais suplementos dietéticos para o emagrecimento. Aí, como conclusão, olha o que eu trago aqui, ó. O uso de suplementos dietéticos para emagrecer ainda é inconclusivo e o custo desses produtos pode ser considerável. Você fazer o seu paciente investir num suplemento Fat Burner que custa R$300, sendo que o efeito clínico disso é baixo, é algo a se considerar, tá certo? Aí ele fala que as mudanças terapêuticas no estilo de vida, em particular uma dieta saudável e atividade física, continuam a ser intervenção de primeira linha para a perda de peso, enquanto os suplementos dietéticos devem ser considerados como adjuvantes complementares. Interessante, tem até um artigo que eu li, né? Eu não consegui baixar esse artigo, mas está salvo, vou tentar baixar depois, que ele justamente fez essa comparação entre exercício, dieta e uso de suplemento, né? É uma pergunta meio interessante. Mas ele mostrou que o efeito do exercício em si, na mudança da alimentação, é muito melhor do que o do suplemento isolado, sabe? Que a combinação tende a não ter tanta diferença assim. Mas o que é essencial, de fato, é a mudança no seu estilo de vida, na sua alimentação. Todos os suplementos dietéticos para a perda de peso podem interagir com outros medicamentos prescritos. Essa é uma questão interessantíssima. Geralmente quem quer perder peso tem algum problema de saúde, né? E utiliza algum medicamento. É importante você avaliar qual medicamento o paciente utiliza e se pode ter alguma interação com o suplemento que o paciente está utilizando. Tem cafeína? Tem. Termogênico? Tem. Todos os suplementos podem interagir de alguma forma com algum medicamento. Então, cabe você conhecer isso daí também, certo? Muitos constituintes bioativos permanecem desconhecidos, não caracterizados ou não testados adequadamente em combinação uns com os outros. Suplementos termogênicos, tem muitos que tem lá, blend, uma mistura de um monte de coisa. A gente não sabe se aquilo vai potencializar o efeito do outro, se aquilo vai gerar algum tipo de prejuízo metabólico, né? Então, é algo que precisa se pensar também. Eu não acredito que os fat burners, né, os queimadores de gordura, tenham relevância para o emagrecimento. O efeito é pouco significativo e a relevância clínica disso é baixa. Ah, professor, mas traz algum prejuízo? Olha, tirando essas questões, essas precauções relacionadas à interação com os medicamentos, a ausência de dados, né? A maioria desses suplementos já foram testados, né? Alguns com possíveis efeitos adversos, a cafeína e os estimulantes têm efeitos adversos, mas quando o paciente é saudável, o risco de ter algum efeito adverso é nulo,
sabe? Né, para as substâncias permitidas aqui no Brasil, por exemplo. Então, falando de indivíduos saudáveis, o risco para a saúde pode ser nulo se você utilizar em doses recomendadas. Né? A grande questão é que o benefício também tende a ser pequeno e o investimento é alto. O investimento tende a ser alto. Então, isso é algo para se analisar. Né? Tem gente que fala, professor, eu quero esse benefíciozinho a mais, meu paciente está disposto a pagar, é um paciente saudável, não tem problema. Aí é você e o seu paciente no consultório, né? Vocês decidem o que vocês vão fazer, certo? Mas é algo a se analisar. Gente, para a gente finalizar, eu queria dar um recado importante. Essa aula vai ficar disponível somente até domingo. Não só essa, como as últimas aulas que estão disponíveis vão ficar liberadas até domingo. Segunda-feira nós teremos a nossa imersão em hipertrofia e emagrecimento na prática clínica. E para você que quer aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, tem o meu curso online Nutrição em Academias. É um curso 100% online, focado em te preparar para gerar mais resultados de hipertrofia muscular e emagrecimento no seu paciente. As inscrições estão abertas, você pode garantir a sua vaga no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? E tem uma surpresa que agora em julho nós iniciaremos um grupo de mentoria exclusivo semanal, né? Só sobre casos clínicos reais. Vou trazer os meus pacientes ou pacientes que vocês sugerirem, os participantes do grupo, né? E os alunos do curso de Nutrição em Academias terão acesso a 4 encontros gratuitos. Esse não vai ser um grupo de mentoria gratuito, mas os alunos do curso de Nutrição em Academias terão acesso aos 4 primeiros encontros de forma gratuita. Então, quem se inscrever até a semana que vem vai poder participar desse grupo. Quem deixar para depois não vai ter mais como participar desse grupo, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e pela atenção. Um grande abraço e até semana que vem na nossa imersão em hipertrofia e emagrecimento na prática do nutricionista. Espero lá. Tchau, tchau!